qual a necessidade, além de holofote, qual a necessidade de enviar esse tipo de projeto se já houve a decisão do Supremo Tribunal Federal, já que os projetos que vêm do governo, eles são basicamente muito parecidos com a decisão do STF, que prevê, então, que as Big Techs, que as redes sociais têm que tirar aquele conteúdo assim que perceberem, que notarem que aquele conteúdo é ofensivo, assim como vários temas que nós já citamos aqui, pornografia, racismo, pedofilia. Então, assim que entenderem que esse conteúdo é ofensivo com essas características, retirar do ar. Hoje, atualmente, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, as Big Techs eram notificadas por advogados e tinham um prazo para retirar esse conteúdo do ar. Agora, pela decisão do Supremo, e caso o presidente Lula envie esses projetos, né, de acordo com o projeto do governo federal, as Big Techs precisam tirar o conteúdo assim que perceberem que eles foram publicados, com possibilidade de sanção, de multa, enfim, para essas plataformas. Só uma notificação, né? O que eles dizem que é um risco que isso ocorra, porque quem é que vai decidir? Esse quem vai fiscalizar, né? O problema maior é quem vai decidir se aquele conteúdo é ou não inapropriado. São seres humanos, e os seres humanos dão ocasião. Então, essa é a grande questão. Agora, por outro lado, né, Neila, não dá para as plataformas também acharem que elas não têm responsabilidade. A gente falou aqui já com a nossa colega essa semana, ou a semana passada, já não me lembro mais, da questão do Ítalo, que tinha 20 milhões de seguidores ali. Então, aquilo gera renda, gera dinheiro para as plataformas. E gera dinheiro para o Ítalo também. Mas se o Ítalo ganha X, a plataforma ganha XXX. Então, por que elas permitiram que aquele tipo de conteúdo estivesse ali? Porque elas estavam ganhando dinheiro com isso. Então, a gente não está falando apenas de uma plataforma que não se beneficia desse tipo de conteúdo. E a gente sabe que quanto mais conteúdo polêmico, mais tem gente assistindo. Aí a gente já está falando de outro ponto, que é do adoecimento da população. Então, como que um pai e uma mãe também vão conseguir controlar o que seu filho está vendo nas redes sociais? Claro, tem alguns instrumentos que as redes sociais colocam de restrição de acesso. Mas as pessoas estão aí fora de casa em alguns momentos, né? Estão na escola, aí o outro pai não coloca e acabam assistindo. Então, aí deveria ter uma grande discussão no país. Cadê o Ministério da Educação? Onde é que está o ministro Camilo Santana, que não entrou nesse debate ainda? Porque isso é a questão do letramento digital. É você ensinar as crianças e os adolescentes a entenderem o que é uma fake news, conseguirem captar daquilo que elas estão recebendo de informação, o que está certo e o que não está. Isso passa pela educação, Neila, mas a gente não vê, né? O governo está desconectado. O que está acontecendo com o governo Lula é isso, ele não tem uma conexão entre os ministérios para que se discuta. Então você tem a questão da Big Techs sendo discutida no Ministério da Fazenda, sendo discutida no Ministério das Comunicações e sendo discutida dentro do governo, na SECOM, que é a Secretaria de Comunicação. E quem deveria fazer esse papel é o ministro Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, a quem cabe fazer essa liga entre as discussões, só que o ministro Rui Costa está preocupado com a eleição dele lá na Bahia, que ele quer ser candidato ao Senado. Então todas as ações do ministro estão sendo voltadas para lá e o resto está solto. Então está faltando o presidente Lula ser essa cola das discussões do seu governo, ainda mais discussões que interessam tanto, que são tão caras para a esquerda, como esse uso das redes sociais para tudo quanto é coisa. Então, por isso que eu sempre coloco aqui, é um discurso político que não tem interesse para se resolver, porque se tivesse interesse, o governo já teria montado aí uma força-tarefa para discutir isso e cada um fazendo o seu papel. Não dá para responsabilizar só o pai e a mãe. Muitas vezes um pai e uma mãe que também não foram educados para isso. Né? Vamos criminalizar a mãe da Camilinha. A mãe da Camilinha teve instrução para entender que o que ela estava fazendo com a filha não era algo correto. E aí eu não estou falando de instrução de educação formal, Neila, porque a pessoa pode ser muito sábia também, mesmo sem ter essa educação formal da escola. De um país mesmo, como um todo, que a gente está vivendo, que privilegia o ganho fácil. Né? Quando a gente vê numa COP
que a hospedagem, agora está se cobrando 1 milhão numa hospedagem que custava R$300, isso é o jeitinho brasileiro, é o ganho fácil, é o querer se dar bem. Então a gente precisa sair dessa cultura e para isso a gente tem que ter exemplo. E para isso não dá para ter na presidência da Câmara um deputado que faz rachadinha, ao que tudo indica. Porque para que a chefe de gabinete do deputado Hugo Motta tem uma procuração para receber o salário dos funcionários do gabinete dele? Um deputado, que é o presidente da Câmara, que contrata funcionários fantasmas. E ninguém fala nada. Tudo bem, ele continua ali como se nada tivesse acontecido. Então, como que o país vai ter exemplos se os nossos exemplos são esses? E a gente está falando de exemplo aqui quando a gente fala de uma mãe que está explorando a sua filha para ganhar dinheiro fácil, porque ela às vezes não tem o que comer. Então, não dá para se condenar, é preciso a gente dar recursos para que todo mundo entenda que este caminho mais fácil não é o caminho que deve ser tomado para que ela tenha ali na mesa dela o alimento que ela deveria ter direito a ter para sustentar os seus filhos. Explica aí quem é a Camilinha que você soltou